E aí, meu querido? E aí, meu irmão, como é que tá? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, tu tá ouvindo aí, não? Tô ouvindo super bem aqui. Maravilha. Vamos E lá aí, então, só ajeitar o som aqui. esse projeto novo aí? Pois é, cara, a ideia é a gente compartilhar aí o conhecimento, né, Flávio? A gente tem uma bagagem aí, tem bastante gente nova aí entrando, né, cara? E compartilhar esse conhecimento é sempre bacana, né? É A gente verdade, tá, cara. e aí a gente estamos com esse projeto aí para tentar levar essa questão do conhecimento aí. A gente vai poder conversar com bastante calma aí. Mas vamos lá, a gente já está com gente entrando aí, Flavião. Primeiro queria te agradecer, né? Um prazer a gente poder bater um papo aí, a gente que já se conhece há uma longa data, né, Flávio? Esses dias eu estava fazendo as contas, já faz alguns anos, né, que a gente se conhece, né? Depois se reencontrou aí na caminhada, né? E imagino que para ti também dispor desse tempo aí para a gente, também, né, bastante corrido aí. Então te agradeço aí, né, a tua presença, né, com a gente aqui. Tenho certeza, depois a gente vai, Flávio, compartilhar, a ideia é compartilhar esse vídeo também no YouTube, nas plataformas nossas online também, né, de maneira que as pessoas possam acessar também, né, quem não conseguiu, às vezes está acompanhando a gente aqui no ao vivo, vai poder ver depois também, sem problema, né? Então, seja bem-vindo aí ao nosso papo de meio ambiente, né? Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho aí para quem está nos assistindo aí, vai assistir depois, né? Um pouquinho da tua trajetória aí, da tua formação. Tu é biólogo, né? Tem alguns cursos aí, hoje presidente da FAMAB já há algum tempo, né? E coordenação da Defesa Civil, mas conta um pouquinho aí da tua história, né? Quanto tempo mais ou menos que tu já está nessa área, né? Compartilha com a gente aí essa tua experiência. Então, Victor, meu irmão, um prazer estar aqui contigo, né? Que nem tu falou, a gente já se conhece há um bom tempo aí, né? E desde o primeiro encontro sempre foi muito bacana, assim, né? A nossa troca, assim, né? Sempre foi muito legal. E, cara, já então sou biólogo, né? Me formei em 2005, já faz um tempinho. E entrei como diretor do departamento de meio ambiente ainda na prefeitura de Bombinhas no ano de Uhum. 2008, cara. Então, 2008? 2008. Daí entrei como diretor no departamento de meio ambiente, que era um departamento dentro da Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana. Uhum. E, e nesse tempo, 2008, 2009, a gente trabalhou na legislação, né, no Estatuto da Fundação do Meio Ambiente. Trabalhamos na legislação para criar a fundação. E em Uhum. 2010, a gente conseguiu criar a Fundação do Meio Ambiente, né? Aí, Uhum. aí teve Então, aquela. tu é um dos fundadores, então, dá para se dizer assim, da Fundação do Meio Ambiente de Bombinhas, então. Perfeito, é isso daí. Na verdade, na época trabalhou eu, mais o Eric, que eu acho que tu conhece, trabalha comigo, é fiscal de carreira da Fundação Meio Ambiente, só que hoje está como procurador procurador da FAMAB, né? E mais a Uhum. Lucimari, que é uma procuradora do município também. Nós três trabalhamos junto e criamos a legislação. Aí teve o período de um ano, né, para até entrar em vigor a lei, 2011, então fui nomeado o primeiro presidente da FAMAB, e daí fui de 2011 até 2016, cara. Dezembro de 2016, quando eu pedi exoneração, que já estava Uhum. bem cansado, assim, né? E acabei ficando 6 meses fora, cara. Aí fui trabalhar na iniciativa privada, e daí eu tive o convite para retornar para a prefeitura, né? Para o cargo que eu ocupava, Uhum. e acabei aceitando. Retornei, né? Eles dizem que eu tirei uma férias de 6 meses, né? E acabei retornando. Mas foi uma jornada muito legal, irmão, porque tu vê, deixa eu contar aqui, foram os três, quatro, tá indo para o quinto mandato, né? Sem ter partido político, né? E só fazendo a parte técnica, né? E quando eu virei, né? Quando eu fui nomeado servidor público, eu pensei, porque uma vez eu como contribuinte, sou de Porto Alegre, né? Eu tinha chegado na prefeitura uma vez, tinha ido ver uma situação para o meu pai na época e tal,
E, cara, fui mal recebido, assim, sabe? Fui maltratado, assim, pelo servidor na época. E quando eu tive a oportunidade, então, de virar servidor público, eu pensei, cara, eu vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E eu acho que o segredo dessa longevidade aí tá um pouco relacionado com isso, sabe, cara? Bacana, bacana. E eu acho que é no entender, né, Flávio? Eu que também já, né, já tive do outro lado do balcão em fundação de meio ambiente, hoje também ainda estou na administração pública, a gente, né, são raros os servidores que entendem talvez o papel do servidor público, no sentido de servir ao público, né? E eu acho que talvez foi isso que deve ter te dado, né, essa musculatura para permanecer por tanto tempo, né? Além, obviamente, da questão técnica, né? Que eu acho que isso também é um ponto-chave, né? Ter pessoas técnicas em cargo de liderança e gestão, especialmente na área ambiental, né? Que é uma área tão complexa, né? Que a gente está sempre aprendendo aí, passa ano, entra ano, sai ano, e a gente sempre tem que estar aprendendo, né? Com certeza, cara. É um desafio diário, assim, né? E tu sabe melhor que ninguém, né? A insegurança jurídica é muito grande também, né? Uhum. E a questão de atualização de resoluções, legislação, é que nem tu falou, se o cara não tá atento, tu pode cair do cavalo muito fácil, né? E, É, e é bem por e, aí mesmo. e é bastante dinâmico, né? E até nesse ponto, Flávio, assim, eu queria que de repente tu compartilhasse com a gente, né? Para quem de repente vai nos ouvir depois, nos assistir, como é que está funcionando hoje, né? Trazendo já para a tua realidade aí dentro do licenciamento municipal, né? Como é que está funcionando o licenciamento municipal hoje em Bombinhas? Ele já está digital, né? Como é que é o nível de habilitação pelo Consema, né? Como é que está funcionando isso? Mais ou menos o tamanho da tua equipe. A gente vai fazendo um bate-bola aí, mas se puder começar por aí, como é que está funcionando, está digital, como é que tem sido esse trâmite, né? Claro, claro que sim. Então, na verdade, as atividades licenciadas por nós aqui, elas estão listadas na resolução CONSEMA 99 de 2017, né? E conforme regra a Política Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento é trifásico, né? LAP, LA e LAU, Uhum. além das certidões e o corte e supressão de vegetação que é por AUC, né? Autorização de corte. Hoje a gente tem o sistema praticamente todo digitalizado, né? A gente utiliza o Sinfat, né, para as Uhum. licenças ambientais, e o Sinaflor hoje, que é para a questão da autorização de supressão de vegetação, né? Então está tudo Uhum. digitalizado. A única coisa que ainda a gente não digitalizou, mas que está caminhando para isso e para a gente unificar, é a questão da consulta de viabilidade, né? Uhum. E ainda está sendo físico, né? Porque Mas esse vocês ano têm, em Bombinhas, vocês têm aquela consulta de viabilidade ambiental, né? isso. Ah, tá, Temos, que é uma que seria o primeiro particularidade. documento. Eu acho que vocês são um dos poucos municípios que ainda fazem, né? Por exemplo, Isso. o IMA não tem, não faz, né? O órgão ambiental estadual não tem essa possibilidade. Tem um sistema digital agora ali, mais ou menos, que foi implementado, mas não acho que acredito no nível de ter um técnico por detrás ali que realmente analisa. Não sei se chega a se fazer vistoria também Sim, nessa sim. viabilidade. Ah, já se faz Sim. uma vistoria, inclusive. Bacana. Ô Flávio, e dentro dessa questão que tu comentou do corte, até me surgiu uma dúvida agora, da supressão de vegetação. Vocês já estão operando com o Sinaflor, e eu me recordo que há algum tempo atrás havia uma divergência, muitas vezes, entre a necessidade, quem é o detentor, quem é o órgão detentor para fazer as expedições de autorização de corte, né? E havia-se uma discussão em relação à necessidade de um convênio com o órgão ambiental estadual ou não. Vocês hoje têm esse convênio também? Ele vem funcionando ou foi tido algum entendimento jurídico nas prerrogativas da Lei Complementar 140 que quem licencia é quem tem essa prerrogativa de autorizar o corte? Então, cara, isso daí é uma grande discussão, né? Porque o Uhum, IMA, todos os, né, a corporação de uma maneira geral, assim, eles acham que é necessária a questão do convênio. E uhum, a gente tinha exatamente um posicionamento jurídico em conjunto pelo colegiado meio ambiente da ANFRE, né, que envolve os 11 uhum, municípios.
E até o entendimento jurídico, até mesmo do antigo presidente do IMA, se não me engano, o Alexandre Valtric, que não era necessário, né, o convênio. Uhum. E então hoje a gente está com um convênio ali para assinar, mas a gente trabalhou ano passado e anos anteriores aí sem o convênio, né? Que a gente entendia, e alguns colegas nossos ainda entendem que não seria necessário, né, pela Uhum. questão da autonomia da Lei Complementar 140, né, Vitor? Sim, Mas, sim. mas tem aquele conflito de legislação que muitos gestores não seguros acabam assinando, sim, o convênio, que eu não acho ruim Uhum. também, né? Uhum. Mas Uhum. aí tem aquela questão também de limitação de área útil a ser cortada, né? Quando Uhum. extrapola o limite do município ali no convênio, teria que passar para o IMA, mas aí já gera um conflito também, porque a lei complementar diz que quem licencia é quem tem que dar autorização de corte, e daí a Uhum. gente entra naquela É, discussão que pode, não acaba mais, é, né? e aí pode caracterizar daqui a pouco um fracionamento também, que é pior ainda, né? É, então é bem complicado, assim, né? Então, Aham. hoje a gente não está com convênio assinado, cara, né? Para ser Uhum. sincero assim. Tá. Mas hoje a Fundação Municipal ela tem aquela habilitação do nível 3. Perfeito. A gente, desde Uhum. que a gente criou a fundação, em 2011, a gente buscou, junto ao Consema, a habilitação no nível máximo, né? Que era o nível 3. Uhum. Então, a gente Uhum. licencia do nível 3 desde 2011. Uhum. E hoje, mais ou menos, Flávio, qual que é o tamanho da equipe de vocês e a qualificação dela? Vocês têm lá engenheiros ambientais, florestais, biólogos? O que que vocês têm lá? Cara, assim, trabalhando comigo na questão do licenciamento, ali só do licenciamento, nós somos em 6, né? Uhum. Eu tenho um biólogo, tenho um engenheiro sanitarista ambiental, tenho um engenheiro Uhum. ambiental, perdão, tenho 2 engenheiros sanitaristas ambiental, um engenheiro ambiental e um geógrafo, e mais a diretora de licenciamento, né? Uhum. Uhum. Não, bacana. E essa é a mesma equipe que faz a fiscalização ou vocês têm uma outra equipe para fazer a fiscalização? Não, essa é a equipe que trabalha só com licenciamento, né? Só exclusivamente licenciamento. Daí a equipe que realiza a fiscalização é o departamento de fiscalização aí, né? Que a gente tem Ah, aqui tá. a formada dividida em departamentos, né? Eu tenho o Uhum. departamento de licenciamento, o de fiscalização e o de educação ambiental e áreas protegidas hoje, né? Ah, Então, tá. eu tenho um diretor de licenciamento, mas eu tenho um diretor também de fiscalização que coordena ali o trabalho dos fiscais, né? Uhum. E essa fiscalização, ela ocorre mais mediante denúncia ou a própria fiscalização dentro dos processos de licenciamento ambiental? Como é que ocorre mais ou menos essa dinâmica? Assim, dentro do processo de licenciamento ambiental, cara, é mais assim a auto de infração quando está relacionada assim à licença, a empreendimento que está operando sem licenciamento, né? Uhum, Ou uhum, então, se o pessoal foi fazer a vistoria para lá e já começou a obra, alguma coisa nesse sentido, aí uhum. eles fazem o relatório e passam para o departamento de fiscalização, né? Agora, os outros tipos assim de denúncia assim do departamento de fiscalização aí é mais por denúncia mesmo. A gente tem um canal hoje exclusivo através do WhatsApp ali de 24 horas de denúncia, né? Uhum. E através da ouvidoria também que a gente acaba seguindo ali e buscando verificar as ocorrências que são passadas para nós. Legal, legal. Vocês têm um canal, então, né, o contribuinte, o morador, pode, né, 24 horas por dia, então, né, poder estar encaminhando pelo WhatsApp ali as demandas e aí a equipe vai apurar elas. Existe um plantão para apuração ou isso acaba também acontecendo conforme o expediente normal da fundação? Não, a gente trabalha, o departamento de fiscalização trabalha final de semana também, cara. Né? Ah, bacana, bacana. A gente trabalha durante os dias de semana, de manhã e de tarde ali, e final de semana a gente tem uma equipe na rua de 2 Uhum, fiscais rondando.
Quando não tem operações, é porque a gente faz muito, nessa época, principalmente safra de tainha, defesa do camarão, a gente acaba auxiliando muito também aí no trabalho de fiscalização, né? A gente tem a parceria com órgãos aí, com o IBAMA, Polícia Ambiental, até mesmo Polícia Ah, Federal. A gente é bem aham. referência assim, na fiscalização aquática aqui também na região, né? Então, Uhum. às vezes, quando tem operação, daí vai a equipe inteira de fiscais aí. Legal, legal. Essas demandas hoje, vocês têm muita demanda na parte aquática que impacte nessas ações de fiscalização? Tem, cara, tem, sempre tem. Essa época da tainha mesmo aí, a gente tem bastante demanda, assim, né? No Defesa do Uhum, Camarão, né? E tudo chega por denúncia também, e daí o uhum, pessoal tem bastante trabalho, cara. Bastante trabalho uhum. mesmo. Não, legal. E que bom saber, né, que tem essa equipe, né, meio que full time aí, porque eu entendo que, né, o licenciamento, ele é um instrumento, né, magnífico aí da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Mas ele sozinho, sem a fiscalização, né, a fiscalização ambiental é realmente um papel-chave, né, dentro do órgão ambiental, dentro da política ambiental, da tutela ambiental, né? Sem a fiscalização, licença ambiental, como eu já ouvi de um colega aí do IMA, é só papel, né? A licença é só um papel e realmente ela tem que ser fiscalizada. Mas tu estava falando também que vocês têm um outro departamento aí também de educação ambiental. Como é que ele funciona? Sim, a gente tem um departamento de educação ambiental e áreas protegidas, né? Aí nesse Uhum, departamento eu tenho um diretor também, eu tenho uma bióloga que trabalha diretamente com as escolas municipais, né? uhum, E a gente tem uma equipe no Horto Florestal. A gente tem o Horto Florestal ali no bairro do Mariscal, né, que agora está uhum. aberto também de manhã e de tarde, onde a gente desenvolve diversas atividades com a rede municipal de ensino aí também, para a sociedade de maneira geral também, e que acaba fazendo o gerenciamento também das unidades de conservação, né, cara? A gente está aqui Uhum, no território de 36 quilômetros quadrados e a gente tem 3 unidades de conservação de proteção integral, né? Então, uhum. o Morro do Macaco, que eu acho que você conhece também, né? A Sim, já Costeira tive de a oportunidade de Zimbros, subir lá. e o Parque da Galeta, né? Então, a gente trabalha muito na manutenção da trilha também, com apoio da Secretaria de Obras também, da Secretaria de Turismo, a gente acaba fazendo esse trabalho aí. Que legal, que legal. Isso é importante também, né? Porque é uma coisa que eu defendia também muito, e quando você oportuniza, né, que o cidadão vá numa unidade de conservação, faça uma trilha, né, veja a paisagem, ele acaba se sentindo também mais parte daquilo ali e ele também acaba cuidando mais, né? Ele começa a entender Sim, melhor, né? A isso. experiência é o melhor professor, né? É verdade. E o Departamento de Fiscalização tem muito trabalho também nessas unidades de conservação, né, Vitor? Porque Uhum, a prática do acampamento aqui em praias e em áreas de conservação é proibido por lei municipal, né? Então, uhum. a gente tem muita ocorrência também na costeira de Zimbros, assim, em algumas praias desertas, assim, de acampamento. Então, a fiscalização trabalha bastante nesse quesito aí também, cara. Não, legal. E voltando para a questão do licenciamento, Flávio, é, hoje dentro da fundação, mais ou menos, tu tens ideia de quantos processos administrativos de licenciamento ambiental estão em trâmite, para a gente ter uma ideia da dimensão dos processos no Sim, município? eu estava vendo ali, vendo a estatística, são aproximadamente 60 processos por mês. Dentro desses processos, a gente tem licenças ambientais, consultas de viabilidade, certidões e autorizações de corte. Tudo dá em uma Uhum, média de 60 assim, processos por mês, né? uhum. 60 processos por mês. É um Isso. volume significativo, né? Apesar do, né, Significativo, né? dentro da É, equipe, e pelo e é território do como. município, cara. Um território Pois pequeno, é, né? pois é, um território pequeno, né, que demonstra aí uma movimentação econômica talvez importante para o município também, né? Ô Flávio, uma dúvida que a gente recebeu aqui também, na verdade a gente recebeu algumas dúvidas essa semana aqui, e até depois, se alguém tiver alguma dúvida aí para a gente
aproveitar aí a presença do Flávio aqui, né? A gente também abre aí no finalzinho para algumas dúvidas. Em relação à licença de operação corretiva, né? A famosa LAU corretiva, né? Uhum. Vocês têm algum procedimento em relação à autuação quando é dada entrada numa LAU corretiva? Porque eu já vi posicionamentos que entendem que se o cara estava sem licença, por exemplo, e ele está buscando a regularização, ele acabou de confessar uma infração, né, ele está ingressando com um processo LAU corretivo, ele deveria ser autuado. Por outro lado, também tem uma corrente que defende que, pô, se o cara está tendo a oportunidade, está querendo voluntariamente se regularizar e fazer a coisa correta, né, respeitando a legislação, ele não deveria ser penalizado por isso. Como é que é o procedimento hoje da Fundação? Cara, na maioria das vezes, assim, né, assim, quando a gente... A multa, assim, na LAU corretiva, tá? E geralmente é repassado um relatório para o setor de fiscalização para as providências cabíveis, né? Eu acredito que nesse caso, porque assim, né, cara, a gente não pode ser radical e achar que só um lado tá certo, né? Eu acho que por isso que a gente está vivendo momentos tão difíceis, né? Eu acho que essa polaridade de ambos os lados, assim, a gente tem que prezar sempre pelo equilíbrio, né? Na vida e principalmente na parte profissional. Eu acho que tem que se considerar caso a caso, cara, né? Pegar o marco temporal do empreendimento que está pedindo a licença de operação corretiva, ver se na época incidia, né, a questão de licenciamento em cima da atividade ou não, e se fazer uma análise histórica, né, da ocupação do imóvel, né? E aí sim pesar bem e ver se seria aplicável ou não, né, o auto de infração, no meu ponto de vista, né? Mas assim, eu deixo da equipe também, né, cara, não gosto de ter ingerência no trabalho da minha equipe, deixo eles trabalhar, os diretores decidirem, e então, na maioria das vezes, é como eu te falei, sim, é feito um relatório, passado para fiscalização, que daí vai averiguar se infraciona. Se é pertinente ou não. Entendi. Bacana, porque eu penso também que seja uma medida mais acertada, né? Porque muitas vezes, como tu falou, né? Existe um marco temporal, né? Muitas vezes, talvez a atividade naquela época não era passível de licenciamento ambiental, né? Ou o imóvel já estava ocupado, enfim, né? É bacana ter essa sensibilidade, né? Especialmente da maneira que tu falou, em relação a essa questão da polarização, né? Como se todo empreendedor, muitas vezes, fosse um devastador, que a gente, na verdade, tem que realmente enxergar quem é quem, né? Tem muitos que sim, mas tem muitos que não também. Então, é bacana saber também que vocês fazem esse peso. Uma outra pergunta que chegou para a gente aqui também que qual seria o papel do CONDEMA na gestão ambiental? Se há alguma legislação, alguma resolução do CONDEMA que exige alguma coisa, né, que seja passível de licenciamento ambiental. Existe alguma resolução dessa natureza em Bombinhas? Cara, assim, o CONDEMA, ele pode elaborar resoluções, né, e regulamentação de determinados procedimentos, mas hoje a gente trabalha praticamente com as resoluções do CONSEMA, né, do estadual. A gente não chega a impor um licenciamento assim, de algo, né, que não está contemplado nas resoluções, na 99. Né? Então, hoje o CONDEMA não tem nenhuma atividade assim que, não, vamos pegar essa daqui que não é licenciável e vamos licenciar, né? Nesse sentido, mas pode fazer, né, eu acredito, né? Tem algumas coisas mais simples, a gente tem uma resolução de 2018 que estabelece compensação ambiental para doação de mudas de flores polinizadoras, né, para atividades geradoras de impacto visual, né, mas... Sim, mas aí são mais aspectos relativos a uma regulamentação, né? Algo que é uma compensação, enfim, não obrigando o licenciamento. Bacana, porque isso vai bem de encontro também ao que fala a Lei Complementar 140, né? Por isso eu questionei, porque eu me lembro que eu já vi casos assim, onde o CONDEMA acaba impondo, por força de resolução própria, uma atividade de ser passível de licenciamento ambiental, o que acaba contrariando a própria legislação federal. Né? E a própria legislação é bem clara, a Lei Complementar 140 ela fala
que compete ao Conselho Estadual, né, de Meio Ambiente estabelecer o que é atividade passiva de licenciamento ambiental para os municípios, inclusive, né? Tanto é que mesmo sendo nível 3, por exemplo, vocês, nível máximo, tem atividades ainda que são exclusivas do órgão ambiental estadual, né? Mesmo tendo o nível máximo, né? Então, bacana que tem seguido esse regramento, né? Uma outra dúvida também, a gente também recebeu aqui essa semana, cara, a gente abriu a caixinha ali e recebeu umas dúvidas aí. Como é que é feito hoje o julgamento dos autos de infração? Né? Como é que é o procedimento hoje que vocês adotam, né? Porque, lógico, acredito que tu compartilha do mesmo pensamento, mas é importante ter uma atividade de fiscalização forte, mas o auto de infração ele também tem que ser julgado, né? E quando eu falo julgado, eu me refiro a fazer esse equilíbrio que tu comentou também, né? A dar o direito à ampla defesa, contraditório, né? Enfim, ouvir o que o outro lado tem a falar e, enfim, e a se defender e fazer esse peso, né? Respeitado, logicamente, a legislação e os aspectos técnicos, né? Mas como é que funciona hoje dentro do município de Bombinhas isso? Então, cara, hoje da seguinte maneira, né? Após a lavratura do auto de infração, do auto de constatação de infração, né? É marcado a audiência de conciliação ambiental, cara, tá? Após a audiência, não havendo proposta de acordo, a gente abre um prazo de 20 dias para apresentação de defesa prévia, ok? Caso seja necessário, pode-se pedir contradito ao agente fiscal, né? E após isso, então, o autuado ainda pode apresentar ainda as alegações finais, certo? E daí é realizado o julgamento de primeira instância pela autoridade fiscal, ou seja, pelo diretor de fiscalização, né? Caso seja mantida a multa, ele ainda pode procurar uma segunda instância, que seria o Conselho de Meio Ambiente, né? É assim que a gente está... Mas que bacana, vocês já começam com uma audiência de conciliação, então já até dentro desse rito novo, né? Porque essa questão da conciliação eu tenho visto recente aí, tanto em órgãos estaduais e é o primeiro, né? Bombinhas é o primeiro município que eu vejo que está fazendo essa audiência de conciliação já no começo, né? Que eu entendo que é bastante salutar aí para o processo, né? Porque é importante dar essa agilidade, né? Sim, exatamente, cara. Como eu te falei antes, né, como a gente já discutiu muito, né, cara, é uma área de uma insegurança jurídica muito grande, de uma burocracia muito grande, né? Você tem órgãos intervenientes, depende de documentação de outros órgãos, então o processo acaba demasiado lento, né, de licenciamento. E o processo de autuação também, de infração, se você não cuidar, também acaba se tornando muito demorado, né, cara? E podendo cair até ali, né? Pô, se passar 5 anos, quando vê se, né? Não tem mais o que fazer, se dá por nulo, né? Então a gente procura dar uma certa agilidade, cara. E é bom, é importante isso, porque isso também recai uma responsabilidade sobre o gestor, né? Tu tem um processo ali que ele acaba prescrevendo, né? Então, tu acaba também trazendo essa responsabilidade para o gestor da pasta, né, que não deu o impulso ali, enfim, necessário para poder fazer o julgamento do auto, né, que é bastante importante, né, que é quando se consagra ali a multa, né. Perfeito, é bem isso daí mesmo. Até tocou num assunto ali dessa questão dos órgãos intervenientes, né. Eu me recordo que na época que eu estive dentro de órgão ambiental, era muito comum, né, a gente recebeu uma série de ofícios, né, de alguns outros órgãos intervenientes, do próprio Ministério Público também, né, solicitando informações, solicitando dúvidas em relação a empreendimentos, a processos, né, enfim. Vocês também recebem bastante esse tipo de solicitação? Isso chega a comprometer um pouco o andamento dos trabalhos ou o tempo dos técnicos nessas respostas? Como é que funciona isso? Interfere sim, cara, né? Já interferiu mais, né, Victor? Porque, assim, hoje a gente tem uma estrutura mais robusta. Hoje eu tenho o procurador, né, o procurador da Fundação do Meio Ambiente, que é quem acaba absorvendo toda essa demanda, né, de ofícios de Ministério Público Federal, estadual,
e demais órgãos, né? Mas antes, quando a gente não tinha, acabava chegando tudo para mim e a minha agenda acabava ficando praticamente inviável. E tem Uhum. muita coisa que tu não pode nem ir a campo, né? Tu tem que passar por um técnico, ir a campo, por fiscal, Uhum. e daí tu acaba tirando eles de um processo de licenciamento ali que estão fazendo para ir lá responder o ofício do MP, né, cara? E então, sim, cara, já foi bem pior, assim, né? A gente Uhum. realmente demorava mais, assim, alguns processos porque a gente não tinha uma estrutura. Hoje, com o setor ali, com a assessoria jurídica, a gente tem mais liberdade para trabalhar, né? Porque geralmente, quando é coisa mais simples, o próprio assessor jurídico, Uhum. e também, como eu te falei, é fiscal de carreira ali, ele já Uhum. consegue dar uma agilidade e ele mesmo responder sem ter a, sem precisar de muito subsídio da parte técnica e fiscal, né? Claro que às vezes vai Sim, precisar, consegue. mas Aham, uma maneira consegue fazer um mais filtro, né? consegue Consegue fazer fazer um um filtro. filtro já. Isso é importante, né? Porque, lógico, são demandas muitas vezes importantes também, né, Flávio? Então, também é importante para a fundação responder adequadamente, né? Por isso que eu questionei, porque eu já ouvi relatos de outras fundações onde, às vezes, o tempo que era, né, tomado, de certa forma, né, vamos falar assim, acaba realmente comprometendo, às vezes, até o trabalho de fiscalização. Mas que bom que vocês, né, estão hoje com essa estrutura mais robusta, né, e acabam conseguindo dar essa vazão, uma questão bastante importante, né? Não, com Ah, certeza. seguindo aqui, meu caro, essa é uma pergunta mais abrangente aí, né, para a gente. Agora que eu acabei de ver, cara, a gente já está aí mais de meia hora já no bate-papo, parece que a gente acabou de começar. Pois, passa rápido, né, cara? Meu Deus. Passa rápido, né? E a ideia é que ficasse dentro dos 40 minutos aí. Tem mais duas coisas aqui que eu queria ver contigo. Uma delas é uma pergunta mais abrangente, né? Quais que são os desafios hoje, né? Se a gente pensar em termos de licenciamento ambiental, né? O que são os desafios para Bombinhas em relação ao licenciamento ambiental, Flávio? Então, Vitor, então, cara, eu acredito que não acho que não é só assim para Bombinhas o desafio, mas eu acredito que para todo município que tem uma estrutura municipal de licenciamento que trabalha com isso, cara. No meu ponto de vista, né, e até mesmo eu conversei com a minha equipe também, né, para vir um pouco mais preparado assim, a gente acredita, cara, que o entendimento da legislação ambiental por parte do interessado, por parte do contribuinte, né? Uhum. Falta um pouco de entendimento, um pouco de conhecimento, de aprofundar esse conhecimento, e isso acaba gerando muito desconforto, tanto para eles quanto para nós, entendeu? Porque Uhum. eu não sei a situação de cidades maiores, mas Bombinhas é uma cidade muito pequena, todo mundo se Uhum. conhece, todo mundo conhece o prefeito, o vereador e coisa e tal, e chega É. aquela demanda lá no gabinete, pô, mas meu processo está lá na FAMAB, não anda, eles sentaram em cima Aham. e coisa e tal. Só que daí falta a ele compreender um pouquinho melhor né, O que está acontecendo, né? que está acontecendo, né? Então eu acredito que Aham. para isso o que precisa? O processo tem que ser instruído de maneira correta do começo ao fim, né, cara? Quanto mais Uhum. instruído for o processo, mais completo, mais rápido e ágil vai ser o licenciamento, né? Uhum. E então acho que às vezes também a gente precisaria de técnicos ambientais, né? Dos mais diversos biólogos, engenheiro florestal, engenheiro sanitarista, que trabalha do outro lado do balcão, apresentar Uhum. trabalhos, né, fidedignos e bem exatos, seguindo o que diz a instrução normativa para cada atividade, né? Uhum. Procurando botar bem completinho para ter uma certa celeridade. Porque, veja bem, um documento que falta ou uma dúvida que o técnico tenha, e daí a gente emite ofício pedindo complementação, é mais 30 dias na análise. E daí, Uhum. quando vê, tem processo que precisa ser complementado 2, 3, 4 vezes. E daí Uhum. que acaba caindo naquela fila comum, né, irmão? Pô, mas já estou há Uhum. 6 meses lá e nada da minha licença. Mas então eu acredito muito que é o elo entre o consultor ambiental junto com o analista ambiental do órgão ambiental.
né? Quando você tem um elo fechando redondinho, com as duas pontas trabalhando certinho, e, Uhum, e mais uma, né? O consultor ambiental passando para o seu cliente quais são as especificidades dos assuntos, né, os uhum. procedimentos. A partir do momento que a gente tiver isso mais claro, cara, eu acredito que a gente vai ter menos problemas, assim, sabe? Vai ter a coisa rodando de uma maneira mais tranquila. Porque é como eu te falei, às vezes a gente acaba sendo sempre o vilão da história, né? Uhum, uhum. Não, e bacana, cara, tu falar isso, porque isso eu tinha pontuado aqui também, até para comentar. Bem no fim, tu até respondeu, que seria em termos de dicas para quem vai empreender ou licenciar, né? Seja em Bombinhas ou seja em outro lugar. Isso é uma coisa, Flávio, que eu também percebi estando do outro lado do balcão, né? Muitas vezes o órgão ambiental ele é acusado, vamos assim dizer, né, de sentar em cima do processo, de que a coisa não anda, né? Mas hoje eu tenho uma percepção mais clara que cerca de 70% muitas vezes dos atrasos são responsabilidade do consultor ambiental ou do empreendedor. Vamos responsabilizar o consultor, que é o técnico, né? Que é quem tem efetivamente a responsabilidade por apresentar as informações adequadas dentro do processo de licenciamento ambiental. Né? E eu já vi cada atrocidade aí dentro de estudo ambiental que parece que quem tem que fazer o estudo é o órgão ambiental, né? Tem que apontar tudo que o cara precisa fazer, né? E quando na verdade é o contrário, né? Porque muitas vezes o consultor ele tem mais tempo para se especializar numa determinada área, né? E quando às vezes o processo para, eu falava isso até quando estava na iniciativa privada também, a culpa não é muitas vezes do técnico do órgão, né? A culpa é do consultor, né? Se o consultor não entregar a informação adequada e o técnico, eu digo que o técnico, né, fazendo uma brincadeira, o técnico ele não pode parar para pensar, né? Porque a hora que ele parou para pensar no meio de uma análise é porque a informação não veio adequada, deixou ele com dúvida. Né, se deixou ele com dúvida, ele vai questionar, obviamente, né? E uma dúvida que ele tiver abre precedente para uma série de outras dúvidas também, né? Porque já que ele vai oficiar para pedir X, então ele já vai pedir aquela outra coisa que talvez nem fosse tão importante, mas já vai pedir tudo junto, né? Então, acredito que até meio que já respondeu, mas acho que essa seria uma grande dica, né, Flávio? E isso vem de encontro até esse nosso projeto aqui, né? O projeto do Papo de Meio Ambiente, né, do que a gente vem trabalhando junto com o Insta da Viva, nessa pegada de levar informação, veio a partir dessa compreensão também, né, de ver que tem muita gente que está se aventurando na área ambiental e que, infelizmente, nenhuma faculdade nos ensina isso, né, Flávio? Né? Acredito que tu que fez biologia não aprendeu nada lá sobre licenciamento ambiental, foi aprender na prática, né, no chão de fábrica, né, às vezes, como a gente disse. E a nossa ideia é justamente isso, que essas informações, né, voem por aí pela internet para a gente conseguir, talvez, qualificar melhor, né? Qualificar melhor os estudos, qualificar melhor essas informações, né? Preparar essa galera, porque não adianta, eu penso que a área ambiental é uma área que só tende a crescer, né? Infelizmente, para quem pensa assim, mas eu penso mais que felizmente, né? É uma área que só tende a crescer. Então a gente tem que estar aí com informações e as pessoas que trabalham com estudos ambientais têm que se preparar, né? E saber mais do que o técnico do órgão ambiental, né? É verdade, cara. E para a gente ir finalizando, então, Flávio, acho que não podia deixar de passar uma dúvida até minha, pessoal também, em relação à TPA, né? TPA é uma taxa de preservação ambiental, né? Que o município de Bombinhas instituiu, né? É cobrada na temporada, né? Me corrija se eu estiver errado, mas no período da temporada. Mas eu queria ouvir de ti, né? Como é que ela está funcionando, quais são os planos para os recursos da TPA, né? O que vem pela frente aí, né? Conta um pouquinho para a gente aí como é que está funcionando. Uhum. Então, cara, a TPA, ela é um projeto de lei de 2013, né? A gente Uhum, realizou alguns estudos, um estudo de fluxo de veículos, e eu, na época, fiz o estudo ambiental ali, um diagnóstico do município, e então, com base nisso, a gente criou essa legislação, e a primeira temporada foi em 2014, 2015. Ela funciona que período? De 15 de novembro a 15 de abril. Nesse período é cobrada a TPA, ok?
que veja bem que é um período de alta temporada, vamos dizer assim, né, cara? E então o que acontece? Mas a TPA, cara, é algo que já era falado há muito tempo, antes de 2013, antes de ser criada a legislação. Eu acredito até lá que por meados de 96, por aí, se falava em pedágio ambiental. Porque tu tens um município de 36 quilômetros quadrados. Praticamente tinha uma entrada, que é a entrada principal aqui. A gente tem o Morro dos Imbros, que agora está sendo pavimentado e tal, mas que o acesso sempre foi muito complicado. Então, tu sabe como é que é na temporada aqui, né, cara? É aquele fluxo de veículos, aquele caos, né? Então, foi pensado numa solução que toda arrecadação que entrasse fosse revertida para questões ambientais. Então, só para tu ter uma ideia, né? Antes de 2015, a gente contava com um carro só, um golzinho só para fiscalização. Então, hoje a gente tem um 4x4, uma S10, que foi adquirida com recurso da TPA. A gente tem a lancha de fiscalização, que também foi adquirida com recurso da TPA. A gente teve, como comentei antes, a gente tem 3 unidades de conservação, todas em fase de regulamentação. Por quê, cara? Elas foram criadas no papel, mas nunca ninguém chegou aqui, ó, tá aqui o dinheiro para fazer o plano de manejo, ok? E agora a gente já tem o plano de manejo da Costeira de Zimbros pronto, né? Segunda-feira agora a gente vai estar publicando provavelmente o edital para licitação do plano de manejo do Morro do Macaco, também com recurso da TPA. O diagnóstico socioambiental do município foi financiado com recurso da TPA, né? Bacana. Então a gente tem 3 praias bandeira azul hoje aqui, né, cara? Que é a Praia de Quatro Ilhas, Mariscal e Conceição. Todos os custos do Bandeira Azul é financiado pela TPA, desde o isolamento da faixa de restinga, a análise das águas, né, dos testes das águas, tudo com a questão do recurso da TPA também. Então, para nós foi muito interessante, assim, cara, e conseguiu dar um respiro bem melhor para nós, né, que trabalhamos. E, então, que legal. Estamos caminhando para a contratação também do plano de manejo da Galeta e investindo sempre na área ambiental, né, cara? E que eu acredito também que um dos grandes desafios para nós aqui, que já estou há 13 anos, né, Vitor? É ver essas unidades de conservação com plano de manejo e funcionando, entendeu? Desapropriar, indenizar os proprietários, né? Nós vamos utilizar a parte do recurso da TPA para isso também, para começar a indenizar as áreas privadas, né, que foram transformadas em parque. Então, a gente tem muito pela frente ainda, mas com o recurso da TPA a gente consegue investir, né, nesses itens, que antes não teria nem como, né, cara? Não teria nem como. Não tem de onde tirar. Tu sabe bem como é que é, né? É uma realidade difícil, né? Não tem, cara. Porque mal se paga a folha, né, de pagamento nossa, com o nosso recurso próprio. Né? Sim, sim. Não, mas que bacana, Flávio. Assim, eu te digo, cara, que o que está me contando aqui, para mim, e acredito que para quem vai nos ver depois, de certa forma soa como, eu não diria uma novidade, lógico, né? A gente se conhece há tempo, né, Flávio? A gente sabe que estavam sendo investidos esses recursos. Mas, pelo que tu está me contando, o ganho tem sido bastante grande, né? Eu digo que a próxima vez que eu estiver em Bombinhas durante a temporada, certamente eu vou pagar a TPA com mais tranquilidade, né? Porque eu sei que ela está sendo gerenciada, né? E está sendo os recursos devidamente aplicados, aí, pelo que tu está contando aí, uma infinidade de questões. Perfeito, cara. E eu penso que para o turista isso também, né? Para quem vai ao local, enfim, né? Consegue ver essas realizações também, é bastante bacana. Meu amigo, e outra coisa também que antes da TPA a gente tinha a limpeza de praia, né? Que era diária, assim, e tal, mas ficava um pouco a desejar. Hoje a gente tem limpeza de praia em todas as praias durante o período da TPA, que chega a ser 2 vezes por dia, né? É no período da manhã e no período da noite, né? Então,
tem lixeiras em todas as áreas e tal, e é um serviço bem feito, cara. E gera reflexo em tudo, cara. Não é só na questão ambiental, né? Só para a gente finalizar. A gente teve uma redução, por exemplo, na criminalidade, eu acho que mais de 70%, tá? Porque todo carro que entra é monitorado, né? A gente lê a placa dos carros. A questão até mesmo das viroses de verão na praia teve uma redução em mais de 50% também, por causa da limpeza que é feita nas praias. Olha que legal. E daí as pessoas vêm e falam, ah, cara, mas porra, eu tenho que ir para Bombinhas e eu tenho que pagar para ir lá. E daí eu falo assim para minhas visitas, por exemplo, não, mas vamos fazer o seguinte, realmente, tu vai pagar, se for lá na temporada, tu vai pagar. Tu vai pagar, tu vai pegar fila no trânsito, no restaurante, no comércio. Então faz o seguinte, cara, estimula a quebra da sazonalidade e vai no período que não precisa pagar a TPA. Que tu não vai pegar fila, tu vai ir no restaurante, tu vai pegar fila, não vai pagar TPA e vai aproveitar tanto quanto tu aproveita na temporada, ou até melhor, né, cara? Sim, sim, sim. Não, legal, legal, cara. Mas é muito bom a gente saber, né, que a cidade está ganhando, quem aproveita também está ganhando. Flávio, eu vou te agradecer de novo, cara, né, por ter disposto desse tempo aí. A gente já está aí acho que já deu quase uns 40 minutos aí. Até a minha luz aqui apagou, parece que já está sinalizando que o nosso tempo vai se esgotando antes que o Instagram derrube a gente aqui. Mas te agradeço aí, cara, né? Quero poder trocar outras ideias aí contigo sobre outros assuntos também, ainda associado à área ambiental em algum outro momento, né? Deixo o canal aberto aí para ti, para a gente poder bater um papo aí também. Mas te agradeço, tá? Agradeço a todo mundo aí que nos assistiu. Vi que teve gente que entrou e saiu, gente que vem acompanhando a gente aí desde o começo da live, né? A gente tá... Nosso amigo Marcelo ali, né? O primeiro entrevistado. Foi, ele tá acompanhando ali. Grande doutor. E muito bacana, porque depois a gente vai disponibilizar isso também, quem não conseguiu acessar, né? O Marcelo é nosso amigo em comum, né, Flávio? Já tivemos a oportunidade e também já se conhecemos de longa data. Meu irmão, obrigado pessoal, a todo mundo que nos assistiu aí. Fique com Deus. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço pela oportunidade e é sempre um prazer falar com um amigo aí, tá trocando ideia com um amigo aí. Obrigado para todo mundo aí que prestigiou a gente aí. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.